Você já se perguntou por quê? Mesmo rezando com toda a sua fé, a sua vida financeira parece não sair do lugar. E se eu te dissesse que a oração mais popular do mundo, a Ave Maria, tem uma versão secreta, uma versão de poder que foi intencionalmente escondida das massas, uma versão que não foi feita para pedir consolo para a alma, mas para comandar socorro urgente para a matéria. Uma oração que, segundo revelações antigas, quando recitada com a autoridade correta, ativa um código espiritual que força a chegada de dinheiro em até 24 horas. O que você está prestes a ouvir não é a reza mansa que te ensinaram a repetir. É um decreto de poder. É a chave que abre as comportas da graça financeira. Antes de ativarmos esta chave, vamos selar o nosso pacto com a abundância. O seu primeiro ato de poder é o seu like neste vídeo. Sinta, ao clicar, que você está a dar a sua permissão para que este segredo antigo transforme a sua realidade. Agora, com a mesma autoridade, vá aos comentários e escreva a declaração que te alinha com este poder. Eu ativo o poder da Ave Maria secreta. E se você se recusa a continuar a ser um escravo da escassez, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, pois aqui nós não pedimos, nós tomamos posse. Agora, o ritual de poder. Onde quer que esteja, o mundo para. Feche os seus olhos. Respire fundo, mas não puxe apenas ar. Puxe para dentro de si a certeza da vitória. Ao soltar o ar, expulse a dúvida, a ansiedade e a memória de cada porta fechada. Esqueça a Ave Maria que você conhecia. Prepare-se para decretar a versão que o inferno tentou silenciar. Vamos começar. Meu Deus, Pai de toda a riqueza, eu me apresento diante de ti, não mais com a voz de um pedinte, mas com a autoridade de um filho que descobriu a chave do teu tesouro. Hoje, eu não recito palavras decoradas. Hoje, eu ativo o poder oculto na saudação do anjo, o código secreto da manifestação. Ave Maria, cheia de graça. E eu paro aqui, porque nesta primeira saudação, neste primeiro código, reside o segredo da manifestação instantânea. A religião dos homens me ensinou a pedir pela graça, a implorar por uma gota dela, como um mendigo no deserto a suplicar por água. Mas hoje, a minha visão espiritual se abre, e eu compreendo a verdade que o inimigo tentou esconder. A graça não é algo que se pede, é algo que se acessa. É a minha herança. Eu não preciso mais pedir pela graça, pois, como filho do rei, eu já sou cheio dela. Portanto, com a autoridade de herdeiro, eu não peço mais. Eu me declaro, neste exato momento, não apenas cheio, mas a transbordar da graça divina. Sinto esta graça a inundar cada célula do meu corpo, cada canto da minha alma, cada aspecto da minha vida. É uma inundação, uma avalanche, um tsunami de favor imerecido que me cobre da cabeça aos pés. E eu decreto, com uma fé que move montanhas, que a graça que agora me enche e transborda não é apenas uma força espiritual abstrata, um sentimento de paz interior. Não, a verdadeira graça é tangível, é real, é material. É a força divina que se manifesta no mundo físico para dobrar as regras, para quebrar as leis da lógica e para criar milagres visíveis. Esta graça que agora me inunda é a graça do favor irresistível dos homens. Eu decreto que, a partir de hoje, pessoas de poder, de influência, de recursos, sentirão um desejo inexplicável e incontrolável de me ajudar, de me abençoar, de abrir portas para mim. Gerentes de banco, recrutadores, investidores, clientes, todos eles se sentirão compelidos a dizer sim para mim, sem nem mesmo saber o porquê. Esta graça é a graça das portas que se escancaram. Eu ordeno que toda porta de emprego, de contrato, de negócio, de oportunidade, que estava trancada para mim, seja agora não apenas aberta, mas arrancada das suas dobradiças pela força desta graça avassaladora. Onde antes havia um não, agora haverá um tapete vermelho. Esta graça é a graça de atrair os clientes certos. Eu me torno agora um imã de alta potência, um farol que atrai não qualquer cliente, mas os melhores.
os que pagam em dia, os que não pedem desconto, os que valorizam o meu trabalho e me indicam para outros. A minha agenda lota, os meus produtos se esgotam, o meu negócio explode. Esta graça é a graça de receber o sim que eu tanto espero. O sim para o aumento de salário, o sim para o empréstimo no banco, o sim para a proposta que eu enviei, o sim que muda a minha história. Eu estou agora a transbordar de uma graça que não pode ser negada, que não pode ser ignorada, que não pode ser resistida. E o resultado final, a prova física e irrefutável desta inundação de graça, qual é? É dinheiro, é a materialização da bênção. Por isso, eu decreto e declaro, esta graça que transborda de mim se manifesta agora, hoje, como dinheiro na minha conta, como peixes inesperado, como pagamentos liberados, como abundância real, palpável e visível. O Senhor é convosco. E eu não repito esta frase como um eco vazio. Eu a declaro como a verdade mais poderosa e transformadora da minha existência. Porque se o Senhor, o dono de todo o ouro e de toda a prata, o arquiteto do universo, está comigo, então a minha antiga identidade de guerreiro solitário e cansado morre neste exato instante. Eu não luto mais as minhas batalhas sozinho. Eu não carrego mais o fardo esmagador da responsabilidade nos meus próprios ombros. A era da minha luta solitária contra a miséria chegou a um fim glorioso e definitivo. Porque se o Senhor é comigo, a força dele, a força que criou as galáxias com um sopro, é a minha força. O poder dele, o poder que abriu o mar vermelho e ressuscitou os mortos, é o meu poder. Eu deixo de ser um simples mortal, limitado pela minha energia, pela minha inteligência, pelos meus recursos escassos. Eu me torno agora um canal, um embaixador, um portador do poder ilimitado do Criador. A minha fraqueza é agora consumida pela sua força. A minha dúvida é aniquilada pela sua certeza. Eu entendo agora a aliança que me foi proposta. O Criador do universo não quer ser apenas o meu Deus distante. Ele se oferece para ser o meu sócio majoritário. O sócio que entra com o capital infinito, com a sabedoria que enxerga o futuro, com os contatos celestiais que abrem qualquer porta. Eu aceito esta sociedade. Eu assino este contrato com a minha fé. A partir de hoje, os meus negócios são os negócios de Deus. Os meus projetos são os projetos de Deus. E porque Ele é o meu sócio, o fracasso deixou de ser uma opção. Ele se oferece para ser o meu fiador divino. Aquele que olha para a montanha das minhas dívidas, para o abismo da minha vergonha, e diz com uma voz que faz o inferno tremer: esta dívida não é mais dele, é minha. Eu pago. Ele se torna o meu avalista, o meu garantidor, aquele que assume o risco por mim e me declara livre de toda a cobrança. Eu aceito esta fiança. Eu entrego a ele cada conta, cada boleto, cada cobrança, e recebo em troca a paz de quem sabe que o seu nome está limpo, não pela sua própria capacidade, mas pelo poder do seu fiador. E, finalmente, ele se apresenta como o meu general de guerra nesta batalha contra a miséria. Ele não me envia para a linha de frente sozinho, com armas fracas. Não, ele mesmo veste a sua armadura, desembainha a sua espada de fogo e marcha à minha frente. Ele é o estrategista que desenha o plano de batalha, que conhece cada fraqueza do inimigo, que prepara as emboscadas perfeitas contra o espírito da pobreza. Eu não sou mais o soldado que luta com medo. Eu sou o oficial que segue as ordens do general invencível. Portanto, como Criador do universo como meu sócio, meu fiador e meu general, a minha antiga realidade de medo e incerteza se desfaz como fumaça. A equação da minha vida foi alterada para sempre. Com um sócio infinito, um fiador divino e um general invencível ao meu lado, a derrota não é apenas improvável. Ela se torna uma impossibilidade matemática, uma impossibilidade espiritual, uma impossibilidade real. A minha vitória não é mais uma questão de fé, é uma questão de tempo. E o tempo é agora. Bendita sois vós entre as mulheres. E eu entendo agora que esta não é apenas uma honra para vós, mas um código de ativação para mim. Se vós, que fostes um canal humano,
fostes declarada bendita. Então eu, que sou filho do mesmo Deus, reivindico agora a minha própria bênção. Eu me recuso a continuar a viver como um amaldiçoado na terra da abundância que o Pai criou. Portanto, com uma autoridade que nasce da minha nova identidade, eu não peço, eu não suplico, eu decreto, e bendito sou eu entre os homens. Bendito, não por minhas obras, mas pelo favor divino que agora me cobre como um manto de ouro. Bendito, não por merecimento, mas por direito de herança. Eu não sou talvez abençoado. Eu não serei abençoado um dia. Eu sou bendito. E o universo inteiro, cada molécula, cada circunstância, cada pessoa, precisa agora se curvar e se realinhar a esta nova e inegociável realidade. Com esta declaração de poder, eu decreto que a maldição da escassez, essa sombra fria e pegajosa que pesava sobre os meus ombros, que me fazia sentir pequeno, indigno, um fracassado, essa maldição que envenenou a minha mente, que acorrentou as minhas finanças e que tentou sabotar o meu destino, ela não é apenas quebrada, ela é pulverizada. Eu sinto as suas correntes a estalarem sob a pressão da minha nova luz. Eu as vejo a virarem pó, a serem desintegradas pela energia ofuscante da minha nova identidade de homem bendito. O poder que a escassez tinha sobre mim, a sua autoridade, a sua influência, tudo isso acaba agora e para todo o sempre. E no vácuo deixado por ela, eu não permito o vazio nem por um nanosegundo. Eu ordeno que este espaço sagrado seja agora preenchido, inundado, completamente saturado pela bênção da prosperidade. Não uma bênção pequena, tímida, que chega em gotas. Não, eu invoco uma bênção avassaladora, uma bênção que transborda, uma bênção tão grande e tão visível que deixa rastros de ouro por onde eu passo, para que todos vejam e glorifiquem o Deus que me abençoou. Eu sou bendito ao entrar e bendito ao sair. Cada passo que eu dou a partir de agora é o passo de um homem abençoado. O chão que eu piso se torna solo sagrado e fértil. As portas que eu toco com as minhas mãos se abrem com reverência. Os ambientes onde eu entro são instantaneamente transformados pela minha presença de luz, expulsando toda a negatividade e atraindo o favor divino. O meu trabalho é bendito. Chega de esforço sem recompensa, de suor sem resultado. Eu decreto que as minhas mãos são agora ungidas com o óleo da multiplicação. Tudo o que eu tocar, prosperará. Meus projetos, minhas ideias, minhas vendas, meu salário, tudo é agora selado com a bênção da excelência e do crescimento exponencial. Eu não trabalho mais por dinheiro. Eu sou um canal através do qual a riqueza de Deus se manifesta no mundo com propósito e poder. As minhas finanças são benditas. A minha conta bancária, que antes era um campo de batalha, um lugar de dor e ansiedade, se transforma agora num celeiro de abundância, num rio que nunca seca. O espírito do quase é expulso da minha vida financeira. O demônio do não dá é silenciado para sempre. O dinheiro não me evita mais. O dinheiro me ama. O dinheiro me persegue. O dinheiro se multiplica nas minhas mãos com uma velocidade sobrenatural. E a minha casa é um território de bênçãos. Eu declaro que cada canto, cada objeto, cada tijolo da minha casa é agora consagrado à prosperidade. A minha casa não é mais o lugar de preocupação e de contas a pagar. Ela é um oásis de paz, um templo de riqueza, um portal dimensional para os milagres financeiros de Deus. A minha casa é um pedaço do céu na terra. Se você também se declara bendito e próspero, escreva com autoridade nos comentários: eu sou bendito e a riqueza me persegue. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E eu não apenas repito estas palavras, eu as absorvo, eu as devoro, eu as declaro como a lei fundamental da minha nova existência. Se o ventre de Maria, um vaso humano, foi abençoado a ponto de gerar o milagre da própria vida, o Salvador do mundo, então eu compreendo agora que a minha vida, a minha mente, os meus talentos, o meu trabalho, tudo isso é também um ventre espiritual, um útero de criação. E por tempo demais, este meu ventre esteve estéril, seco, amaldiçoado. Eu plantei sementes de esforço,
reguei com lágrimas de sacrifício, mas a terra da minha vida era dura, era infértil, e nada brotava. Mas hoje, a maldição da esterilidade acaba. Com a autoridade de Filho bendito, eu decreto que o meu ventre espiritual é agora tocado e fecundado pelo poder do Altíssimo. Eu declaro que as minhas ideias não são mais pensamentos comuns. Elas são sementes divinas, embriões de milagres. Os meus projetos não são mais tentativas humanas, eles são gestações de impérios, grávidos de um potencial explosivo. O meu trabalho não é mais um fardo, um esforço sem fim. Ele é o meu solo sagrado, o meu jardim do Éden, um ventre fértil e abençoado que agora está destinado a gerar o milagre da riqueza. Eu sinto a vida a pulsar dentro de mim, a vida da prosperidade, a vida da abundância. Eu sinto as minhas ideias a germinarem, os meus projetos a crescerem, o meu trabalho a florescer. Cada semente de esforço que eu planto a partir de hoje não apenas brota, mas explode em crescimento. Cada pequena ação que eu tomo é agora abençoada, ungida, consagrada e condenada a dar um fruto de prosperidade 100 vezes maior. Eu me recuso a aceitar a esterilidade. Eu me recuso a aceitar o esforço sem recompensa. Eu quebro agora o poder do espírito do quase. Aquele que me fazia chegar perto da colheita, apenas para ver uma praga devorar tudo. Aquele que me fazia sentir o cheiro do sucesso, apenas para o ver a ser roubado no último segundo. Esse espírito de frustração e de perda está agora expulso da minha terra. A esterilidade financeira na minha vida não apenas acaba, ela é aniquilada, pulverizada, substituída por uma fertilidade tão avassaladora que assusta os meus inimigos e inspira todos ao meu redor. O meu ventre está aberto, a minha colheita é certa, e o fruto que eu gero não é um fruto qualquer. É o fruto da riqueza, da honra, da vitória e da glória de Deus. A minha vida é agora um campo de milagres em constante florescimento. Está decretado: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E aqui, neste exato ponto, chegamos à chave secreta, ao código final, a revelação que o inimigo trabalhou por séculos para manter oculta sob o véu da religiosidade mansa e passiva. Eles nos ensinaram a recitar estas palavras com medo, a pensar na nossa morte física, num evento futuro, distante e incerto, como se a nossa única preocupação devesse ser a salvação da alma no além. Que engano! Que armadilha genial das trevas para nos manter acorrentados à miséria em vida. A morte que nos assola, que nos destrói, que nos humilha, que nos rouba a paz e nos impede de glorificar a Deus com a nossa abundância, não é a morte do corpo. É a morte em vida. É a morte dos nossos sonhos, que apodrecem na gaveta por falta de recursos. É a morte da nossa dignidade, que é esmagada sob o peso das dívidas e da humilhação. É a morte da nossa paz, que é assassinada todas as noites pela ansiedade e pela preocupação. É a morte da nossa alegria, que é sufocada pela constante luta pela sobrevivência. Esta é a verdadeira morte que o inimigo celebra todos os dias na nossa vida. Portanto, com a revelação que agora queima na minha alma como um fogo consumidor, eu não peço mais que rogueis por mim na hora da minha morte física. Isso está nas mãos de Deus. Eu te convoco, com a urgência de um filho em desespero que finalmente encontrou a sua arma mais poderosa. Eu te convoco, com a autoridade de quem se recusa a morrer em vida. Eu te convoco, Rainha do Céu, para que intercedas por mim, não no futuro, não no além, mas agora. Neste exato instante, eu te convoco para que intercedas por mim na hora da morte da minha dívida. Sim, a morte desta entidade demoníaca, deste monstro parasita que suga o meu sangue, que se alimenta do meu medo, que rouba o meu sono e que envenena a minha paz. Que ela morra hoje. Que o seu coração de trevas seja agora perfurado pela lança de um anjo guerreiro. Que o seu corpo de miséria, construído com os tijolos da minha preocupação, seja arrastado para o abismo mais profundo e que a sua memória seja completamente apagada da minha existência. Eu te convoco para que intercedas por mim na hora da morte da minha escassez, a morte desta doença espiritual,
deste câncer que corrói a alma e nos faz acreditar que não somos dignos, que não merecemos o banquete, que nascemos para viver de migalhas, que a escassez, com a sua mentalidade de falta, com a sua voz de dúvida, com o seu toque de miséria, morra agora de forma fulminante e humilhante. Que o seu espírito seja expulso do meu lar, da minha mente, da minha família, para nunca mais ousar voltar. E eu te convoco, com toda a fúria santa da minha alma, para que intercedas por mim na hora da morte da minha humilhação, a morte da vergonha de não poder prover, a morte do medo de atender o telefone, a morte da angústia de olhar para o extrato bancário. Que este sentimento, que é a arma preferida do inimigo para nos paralisar e nos fazer sentir pequenos, morra de uma vez por todas. Que a sua cabeça venenosa seja agora esmagada sob os meus pés, para que eu possa andar de cabeça erguida, com a postura de um rei, com a dignidade de um filho amado de Deus. E essa hora, a hora da morte de todos os meus inimigos, a hora do funeral da minha antiga vida de miséria, não é num futuro distante. Não é na hora da minha morte. A hora da minha vitória, a hora da morte deles, é agora, neste exato momento. Neste piscar de olhos, eu não peço, eu clamo. Intercede por mim agora, com a tua autoridade de rainha do céu. Apresenta o meu caso ao teu filho e diz a ele que a minha espera acabou, que o meu tempo de sofrimento terminou, que a minha necessidade é para hoje. Move os céus, mobiliza os anjos, apressa o meu milagre. Se você também clama por um milagre urgente, escreva com toda a sua fé. O meu milagre financeiro acontece agora. Eu tomo posse desta oração de poder. Eu ativo este código. Eu recebo a minha vitória. Está feito. Está selado. Está manifestado. Amém. Você sentiu o poder? A energia mudou. O céu está em movimento. Agora, para selar a sua vitória nas próximas 24 horas, os seus atos finais são o seu compromisso. Curta este vídeo como o seu selo de fé sobre este decreto. E pense em alguém que você ama, que reza a Ave Maria todos os dias, mas continua na luta. Compartilhe esta revelação com essa pessoa agora. Dê a ela a chave que pode mudar tudo. E o mais importante, volte e reze esta Ave Maria de poder todos os dias, por 7 dias. Cada repetição é um prego no caixão da pobreza, uma camada a mais na sua fortaleza de abundância. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina. E aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro.